Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu trago dicas, orientações de como escolher o melhor aspirador robô. Eles estão na moda, tá todo mundo usando, todo mundo comprando. Existem inúmeras marcas e bate aquela dúvida. Como que eu vou saber qual que é o melhor aspirador para mim? Qual a melhor marca? Quais são as funções principais? O que eu preciso saber, o que eu preciso entender na hora de comprar o aspirador robô? Será que aquele aspirador que tem uma potência maior, ele é melhor do que aquele que tem um poder de sucção maior? Eu posso usar ele para limpeza pesada? É tão importante assim ter um aspirador que volte para a base sozinho? Ou algum que eu consigo carregar já é o suficiente? Qual é o melhor filtro? Essas e mais informações é que eu vou trazer no vídeo de hoje. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo! Então, primeira coisa, a gente precisa entender como eles funcionam. Já de cara, ele não é feito para limpeza pesada. Se você acha que vai comprar um aspirador robô e usar ele para limpar a sua casa, que ele vai fazer tudo, ele não é indicado. Ele é uma manutenção, ele vai durar mais tempo a sua casa limpa, mas ele não é feito para fazer todo o serviço ou substituir, por exemplo, um aspirador vertical ou uma vassoura ou um pano e um rodo, por exemplo. Ele vai manter essa limpeza pesada que você faz com frequência e deixar a sua casa muito tempo mais limpa. Errou! Uma das perguntas que mais fazem, que fizeram ali no Instagram, é se realmente eles são bons, que eles funcionam. A resposta é sim, eles são muito bons, mas a gente precisa saber. Primeira coisa, ele vai funcionar bem no local adequado. O que seria isso? Locais planos, sem muitos obstáculos, tapetes altos, tudo isso a gente tem que evitar. A gente vai erguer as cadeiras, a gente vai erguer os tapetes maiores, a gente vai deixar ele trabalhando, vai deixar ele fazer sua função, mas a gente tem que trabalhar, tem que ajudar ele com que ele faça toda a limpeza da casa sem muitos obstáculos. Caso contrário, ele não vai trazer aquela limpeza que você tanto espera. E como funcionam esses aspiradores robôs? Eles têm mini cerdas, no qual essas cerdas elas vão girando e automaticamente ele vai puxando, vai sugando a poeira. Eles contam a maioria com sensores em volta. Por exemplo, chegou numa escada, para ele não acabar caindo, acabar quebrando, ele tem sensores. E esses sensores vão desviar possíveis obstáculos. E esses obstáculos podem ser a parede, pode ser os móveis, e a partir disso ele vai traçando novas rotas para fazer o funcionamento e a limpeza de todo um espaço. Então, como passei, ele é feito para limpeza, manutenção da limpeza, uma limpeza do dia a dia, não limpeza pesada. Ele serve para puxar, para sugar cabelos, fiapos, pó, pelos de cachorro. E alguns também vêm com a função de passar pano ou mop, como muitos falam. E embora, falando bem a verdade, essa função, passar pano, eu acho que ele mais meleca, ele pode tirar uma poeirinha que talvez só sugando ele não tira, mas eu não acho tão eficiente. Isso é a minha opinião, é uma opinião mais pessoal do que qualquer outra coisa. E agora, os principais cuidados, as principais vantagens, as observações, os programas que é necessário observar antes de comprar o seu aspirador. Primeira coisa que é muito importante, se ele volta ou não sozinho para a base. Ou seja, ele é deixado para fazer o trabalho dele, deixando ele aspirar e aí acabou a bateria. Ele mesmo vai para a base, carrega, depois volta para completar o serviço. Isso eu acho muito importante e a maioria dos aspiradores não tem, só aspiradores mais caros. Mas às vezes compensa, porque às vezes deixou ali 2, 3 horas, ele acabou a bateria. E aí você chega em casa e ele não fez o que era necessário. Assim vocês conseguem mapear. Segundo ponto para observar é o tipo do seu piso. E com isso, escolher um aspirador. Lá ele vem descrito para que serve. Alguns são para pisos, outros para madeira, pisos lisos, frios. E isso sim faz a diferença no poder ali de sucção. Outra coisa é ver a questão da potência e a questão da sucção. Referente à sucção, alguns conseguem pegar objetos muito grandes a desde objetos muito pequenos, até como ração, areia de gato, por exemplo. Então observem esse poder de sucção. Referente à potência, eles variam de 15 até 130 watts. Outra função muito importante é a questão da autonomia da bateria. Alguns são feitos para durar 30 minutos, outros 60, outros 120. Então, quanto maior
melhor. E isso também levar em consideração, como eu falei logo no início, referente a ele voltar para a base para carregar ou não. Outro fator muito importante para levar em consideração é a questão da altura e o tamanho desse robô. Alguns são muito grandes e, por exemplo, não chegam a entrar embaixo de uma cama box. Então, alguns são de 10 centímetros, 12 centímetros, 15 centímetros. E outra coisa mais importante ainda, conforme a potência, eles são maiores. Então, se atentem à altura do robô para ver se ele acaba entrando dentro dos móveis na casa de vocês. Outro detalhe é para ver se eles sobem ou não em móveis e principalmente tapetes. Alguns conseguem fazer um movimento de subir nos tapetes independente da altura, assim como em algumas casas tem aqueles rodapés que separam de um banheiro para o quarto, do corredor para o quarto, e muitas vezes eles ficam ali arranhando, acabam danificando o piso laminado, o piso vinílico de vocês, e ele não consegue pular. Então se atentem quanto a isso, a questão dos sensores e se ele tem a função ou não de subir. Ainda também sobre a questão dos sensores, vocês precisam se atentar ao que? Se eles têm o sensor de queda. A maioria tem, até os mais simples, mas não custam vocês darem uma olhadinha lá na descrição porque vai ajudar bastante. Eles são esses sensores que eles servem desde para queda, para não acabar descendo alguma escada, eles diminuem a velocidade, eles param, como sensores para identificar paredes. Aí eles fazem um ciclo onde eles vão aspirando toda essa parede até o final. Eles conseguem mapear e ter uma noção de espaço e com isso fazer uma higienização muito melhor. Outra coisa muito importante que a maioria das pessoas não se atentam é a questão do tamanho do depósito do lixo. Alguns são muito pequenininhos, então aspira um pouquinho, tem que ir lá limpar. Aspira mais um pouquinho, tem que ir lá trocar porque tá cheio. Então isso aí faz a diferença, isso aí tem que ser ágil, você vai deixar ele trabalhando, funcionando, para você não ter que ficar em função. Então você vai trabalhar, você deixa ele trabalhando o dia inteiro, mas se for um compartimento muito pequenininho não vai resolver. Então se atentem ao tamanho do recipiente do lixo. E isso vai interferir muito no funcionamento, na autonomia e principalmente no entupimento do aparelho. Outra coisa, se ele é um aspirador robô smart, que tem a função para vocês conseguirem mapear, vocês conseguem fazer tudo com o aplicativo de celular, vocês conseguem mapear um espaço e vocês programam conforme a necessidade, conforme a sujeira da casa, conforme o espaço e conforme o tempo. Alguns a gente consegue mapear e saber principalmente se ele já limpou aquela área, se ela já está limpa ou não. A gente consegue agendar a limpeza, programar para tal dia, tal horário, sempre ele fazer essa limpeza, esse mapeamento. E alguns têm até comando por voz, então é super completo. Outro item para ficar muito atento é a questão do filtro. Se for um filtro EPA, melhor ainda. Esse filtro EPA ele tem uma tecnologia diferenciada, principalmente para quem é alérgico. Ele retém até 99% das impurezas. Então, é um filtro que não tem somente nos aspiradores robôs, a maioria dos verticais já tem também. E se conseguir no aspirador ser um filtro EPA, muito melhor. E o último item para vocês ficarem de olho é referente ao ruído. Quantos decibéis esse aspirador ele produz de ruído enquanto ele está funcionando? Isso faz muita diferença? Depende, quem se incomoda com barulhos, talvez se incomode, às vezes vai estar trabalhando num quarto e vai deixar o robô funcionando no outro. Se ele faz um barulho que parece que está destruindo a casa, você não vai conseguir trabalhar. Então tem toda essa questão, ou pode incomodar o vizinho, então se atentem quanto a isso. Pode parecer uma coisa bem vaga, mas no final, depois de um certo tempo, você começa assim se encher o saco com o barulho do aspirador robô. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Foi com o intuito de auxiliar para que vocês consigam ter uma noção, o básico antes de escolher o aspirador robô de vocês. Se ficarem com qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Um super beijo e tchau!